Bom dia, retornamos agora em definitivo algumas questões técnicas de ajuste. Somos todos crianças, né? Aprendendo novamente a lidar com a tecnologia, renascemos sem desencarnarmos. Então, um bom dia a todos os companheiros da Casa Espírita Cristã, nessa manhã de domingo, aqui em Muriaé, ensolarada, essa manhã bonita, auspiciosa, em que nós nos reunimos para ouvir os ensinamentos de Jesus sobre a orientação dos Espíritos, dessa doutrina bendita e consoladora, que vem sendo o arrimo das nossas vidas, nos auxiliando em todas as circunstâncias da nossa vida. Hoje falando sobre uma figura peculiar e ímpar no movimento espírita, que é a Dona Ivone do Amaral Pereira. Então sejam todos bem-vindos, os nossos irmãos internautas, e vamos começar fazendo uma pequena leitura do livro Vinha de Luz, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier, com comentários de Emmanuel, para preparar as nossas palavras, as nossas reflexões, nos sintonizando com os espíritos benevolentes que nos auxiliam, que nos amparam. Eu escolhi a questão número 30, de alma desperta. É uma passagem de Paulo na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, e diz assim: Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. É o convite de Paulo para todos nós. É indispensável, diz Emmanuel, né? É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. É o nosso passado, né? Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que em hipótese alguma devemos permitir se extinga em nós. É a grande luz que vai nos auxiliar na retomada das nossas vidas. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. Ele está falando do que nós conhecemos como tentação, né? Aquilo que nos conclama, através do automatismo de equívocos passados, a permanecermos no erro. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. E ele vai dar os exemplos. Nas palestras comuns, cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações, em virtude do demasiado individualismo do pretérito que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é muita vez levado a buscar descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo, é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Por esta razão, Paulo aconselha ao companheiro não olvidar-se a necessidade de acordar o dom de Deus
no altar do coração. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos, na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós. Irmãos mais velhos, em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta, na posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Então, o convite de Emmanuel para a gente acender, para nós entrarmos em sintonia com Jesus, com a espiritualidade que muito amorosamente nos circundam, nossos anjos de guarda, que conhecem o fundo dos nossos corações, as nossas tendências e que estão ao nosso lado, nos auxiliando e nos impulsionando. E são atividades como a desta manhã, em que nós colocamos e elevamos o nosso pensamento a Jesus, rogando a Ele a paz e o seu amor, para fortificar a nossa boa vontade e a nossa determinação nas nossas cruzes e nas nossas tribulações que carregamos no dia a dia. Pois com perseverança, amor e fé na divindade e nas circunstâncias que a vida nos oferece, nós haveremos de vencer a nós mesmos e fazendo assim brilhar a luz que existe em nós. Fica conosco o Senhor Jesus e abençoe-nos hoje, todos sempre, a todos os espíritos que comungam a casa espírita cristã em Além Paraíba, a todos os irmãos que estão nesta sintonia do bem, para que possamos buscar nas reflexões da manhã e encontrar nelas o refúgio necessário para reerguermos-nos com determinação e com vontade para os embates que a vida nos conclama. Fica conosco, Senhor, e permaneça em nossos corações, hoje e por todo o sempre. Então, hoje escolhemos uma personalidade espírita, uma médium, uma batalhadora, um ser humano chamado Ivone do Amaral Pereira, e o título é Uma Heroína Silenciosa. Quem deu esse título, esse epíteto, a Dona Ivone, foi Francisco Cândido Xavier. Nós encontramos essa definição no livro Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert, e também neste livro aqui, que é de Pedro Camilo, chamado Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa. De forma que, por quê? Dizem os espíritos que os exemplos não nos faltam. O que nos falta é a boa vontade, que é rara. Então, é muito bom nós relembrarmos, repassarmos ou apresentarmos pela primeira vez a algumas pessoas as nuances, as circunstâncias que envolveram pessoas como Dona Ivone, espírita. Ela não se tornou espírita, ela nasceu espírita. E quantos de nós nascemos espíritas? Já o que eu posso considerar um privilégio, a oportunidade dessa doutrina que consola, que abençoa, que esclarece, que nos dá as ferramentas necessárias para o autoaprimoramento, para o melhoramento íntimo, para o bom convívio com os nossos semelhantes, para todo o processo da própria vida, para desenvolver em nós as potencialidades, as habilidades que todos nós precisamos. Então, esses exemplos o que são? Pessoas como nós, espíritos como nós, ainda nesse processo da recapitulação de equívocos passados, mas guardando dentro de nós a certeza de que, com a doutrina espírita, com a ajuda dos espíritos benevolentes, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos encontrar a verdadeira cura
para os nossos males. Nós vamos encontrar o roteiro que abre espaço, que abre os caminhos para a nossa redenção, né? Para o nosso melhoramento, para darmos passos decisivos no processo de evolução, de aquisição da nossa perfeição relativa, o que faz com que cada um de nós possa levar uma vida mais leve, embora o mundo de provas e expiações. E Dona Ivone do Amaral Pereira é um exemplo que esteve conosco. Como ela diz, não era uma missionária, era uma devedora das leis. Então, para começarmos a relembrar, né, a deixar esse preito de gratidão ao seu espírito, à sua vida, que ela explorou, que ela abriu para todos nós. Isso é um processo caritativo que ela fez, tanto das suas vidas passadas em 3 romances, que vamos falar mais adiante, tanto quanto da sua experiência enquanto médium, enquanto espírita, nos livros, nas recordações da mediunidade Devassando o Invisível. Inclusive foi a primeira médium no Brasil que fez uma autobiografia, nos esclarecendo pormenores do processo mediúnico, da sua vida, das suas dificuldades, das suas dores, mas das vezes em que venceu, que recebeu o conselho dos espíritos, quando não recebeu, quais as consequências, né? Então, são exemplos. E para entendermos quem foi Dona Ivone, todo o seu contributo para a nossa vida, o que nos faz ainda hoje, né, falarmos da sua personalidade, e aí a gente tem que retomar rapidamente, né, porque com certeza não é o nosso objetivo biografar toda a sua vida em 1 hora, em 50 minutos. Mas a gente precisa tocar, entender um pouquinho da sua vida passada, para reconhecermos e valorizar ainda mais toda a sua vida presente. De forma que foi um espírito que nasceu na vila de Santa Teresa de Valença, no estado do Rio de Janeiro. Hoje chama Rio das Flores, né? É uma cidade do interior do estado do Rio. No ano de 1900, a data foi 24 de dezembro, né? E ficou conosco durante 83 anos, retornando ao plano espiritual, deixando o seu fardo aqui na Terra, como Ivone do Amaral Pereira, no dia 9 de março de 1984. Uma vida de muita luta, de muita dificuldade. Como ela disse, eu não sou uma missionária, né? Por quê? Nós vamos entender, ela houvera sido, na encarnação passada, uma suicida que se jogou no penhasco de Portugal, né? E se afogou nas águas do rio Tejo. Então é uma suicida reencarnada. E como isto, ela precisava reajustar dentro da sua própria consciência, né, o abandono à vida, que é a única coisa que nós não podemos fazer. Tudo ou quase tudo nos é permitido, porque Deus, ao nos criar simples e ignorantes, nos deu o livre-arbítrio. 2 coisas fundamentais. Uma alma imortal. Jamais teremos fim. Isso é grandioso, né? No momento aí que estamos de reclusão social por causa da pandemia do coronavírus, né? E da doença Covid-19, muitas vezes ficamos receosos em relação de perder a vida. Mas a única coisa certa desde que reencarnamos é de que essa encarnação é por um tempo, é por uma passagem, será por alguns anos e teremos que desencarnar. Mas a doutrina vem nos provar cientificamente, filosoficamente e dentro do processo religioso que tem como figura maior Jesus, nos ensinando, nos comprovando, nos convocando, nos convidando que somos uma alma imortal, como diz Dona Joana de Ângeles. Nós entramos na vida uma vez e não saímos dela jamais. Temos várias reencarnações com o objetivo de aprender, de progredir. E quando nós nos equivocamos, como disse Emmanuel na leitura inicial, como vamos ver
na vida de Dona Ivone, Deus nos dá a oportunidade de renascermos, um novo tempo, uma nova carne, uma nova consciência, novas oportunidades. E como somente o amor cobre a multidão de pecados, como nos ensinou Pedro numa de suas epístolas, que está no Novo Testamento, somente a oportunidade de amar, que é a própria divindade, como falou João. Deus é amor. Quando nós entendemos, quando nós nos dedicarmos efetivamente a esse amor, nós haveremos de dar passos decisivos ao nosso aprimoramento. Então, o que nós temos de Dona Ivone, fazendo uma passagem rápida pelas suas vidas para entendermos o que vamos destacar na sua vida aqui enquanto Ivone. A primeira referência nós encontramos neste livro aqui, Sublimação. Eu gosto de mostrar os livros, porque quando eu era mais novo e assistia as palestras, muitas vezes ficava na curiosidade, na vontade de aprofundar, de também aprender um pouco mais sobre o tema exposto então pelo orador. E às vezes faltavam as referências, né? Hoje a gente tem internet, a gente baixa muitos livros, né, em PDF, ou a gente tem a oportunidade de entrar nas livrarias espíritas, ou então nos sebos também dentro da internet para ter a aquisição dos livros. A gente precisa ler, né? O espírita é aquele que se devota ao estudo, e o estudo é que vai nos auxiliando a nossa vivência do bem, da paz, da caridade. Então, por isso que eu gosto de mostrar os livros. Esse daqui, esse livro Sublimação, são histórias do espírito Leon Tolstói e de Charles, né? O Charles são as duas últimas histórias, uma chama Evolução e outra chama Nina. Na Evolução ele conta o primeiro contato que a gente tem da reencarnação no ano 40 depois de Cristo, em que Charles era Sacarã e Dona Ivone do Amaral Pereira era Lígia. Eles então se envolveram, eles se casaram, mas por inveja colocaram veneno numa bebida da Lígia, da Dona Ivone, e ela desencarnou. Sacarã, então, que era um déspota, um homem muito violento, muito rígido nas suas propostas de vida, e ele fica mais violento, ele procura, e não satisfeito, né, com que a vida havia proposto a ele, não por acaso, né? Nada na vida é por acaso, ele comete o suicídio, vai para o plano espiritual, depois ele reencarna na própria cidade, no seu próprio reinado, onde ele houvera sido rei, déspota, como um mendigo, como um lazarento. E então, nesta oportunidade da dor, né, da recomposição da sua consciência, para sofrer as consequências das leis que ele houvera escrito e determinado no seu reinado, ele ouve falar de Jesus. E do ano 40, quando ele ouve falar de Jesus, enquanto Sacarã, até o presente momento, nós temos aí a epopeia da evolução de um espírito, né? Porque hoje ele já não precisa mais reencarnar na Terra com o objetivo de suprir as provas e as expiações. Não há necessidade, senão do aprimoramento, senão reencarnar como um espírito irmão mais evoluído, mais experiente, que vem trazer luz para nós, que vem trazer exemplo, que vem nos trazer convite, que vem exercitar o evangelho na prática, porque o que esses espíritos fazem é vivenciar o evangelho na prática. Então aqueles renunciam, aqueles abrem mão do seu egoísmo, eles reconhecem a vivência de Jesus como modelo e guia para todos nós. Eles se apegam fervorosamente à divindade, eles entendem todos os processos da vida, eles vivem a experiência de um espírito imortal e não se apegam às mazelas, às picuinhas que fazem parte da sociedade em que nós estamos inseridos. Que seria também um estudo muito interessante, né? Como em 2000 anos ele conseguiu fazer isso. Quantos de nós já estivemos lá, já ouvimos falar de Jesus, já tivemos diversas experiências e ainda hoje estamos aqui no século XXI, né, passando por uma pandemia, precisando aprender, precisando ainda abdicar de si mesmo para alcançar, né, esse patamar que vai nos livrar
do processo de provas, de expiações, mas irá trazer para nós uma felicidade, uma paz mais duradoura, né? Onde nós vamos caminhar nas asas do amor, com os pés mais leves diante das torpezas e das dificuldades do mundo. Então Jesus ainda hoje continua sendo o nosso roteiro, continua sendo o pão, a luz, o caminho, a verdade e a vida para todos nós que já decidimos, que já arregaçamos as mangas, que já colocamos a mão na charrua, mas não devemos olhar para trás, senão para aprendizado, né? Os espíritas, pelo processo da reencarnação, é natural. Nós gostamos de olhar para trás para saber o que fomos. Dona Ivone do Amaral Pereira, desde esse ano 40, em que ela é morta, até o ano de 1900 é uma derrocada, né? São experiências infelizes em que ela comete suicídio por 2 vezes, que ela induz outras pessoas ao suicídio, que ela comete infidelidade matrimonial, que ela faz sofrer muitas dores aos corações que convivem com ela a nível familiar, né? em que ela exercita a vingança. E nós temos que aprender, por isso que é um exemplo, por isso que nós agradecemos a esse espírito da Dona Ivone ter aberto a sua vida para nós, porque só tem coisas ruins, né, que não deixam de ser exemplo para nós no seu passado. E ela diz uma frase muito interessante sobre isso: possuo um terrível privilégio, o de conhecer minhas existências passadas. Né? Então, por quê? O que nós fizemos de bom no passado? Quem somos nós? Hoje nós somos fruto do que existe de melhor nas nossas experiências. E se hoje nós estamos tão satisfeitos com a nossa vida, é porque boa coisa nós não aproveitamos em todas as oportunidades. E o que tem de melhor nós vivenciamos hoje. A vida nos convida às dores, aos sofrimentos, para poder clarear algumas sombras que temos dentro da nossa mente, dentro do nosso inconsciente, dentro dos nossos seres. Então a vida propicia isso para nós. Nós precisamos aproveitar, parar, aprender, entender que a dor é uma irmã, a dor é uma professora, e o professor vem aqui para ensinar, assim como foi Jesus, nos auxiliando nos processos de renovação interior. Então depois nós temos aí, no ano de 1572, lá na França, na época lá da noite de São Bartolomeu, nós vamos encontrar a Lígia, que é Dona Ivone do Amaral Pereira, na personagem de Ruth Carolina, né, em que ela é filha de Carlos Felipe I, que era o Dr. Bezerra, Carlos Felipe II, que era o Charles, né? E então eles eram da Igreja Reformada e havia perseguição no reinado de Carlos IX, né, cuja mãe era Catarina de Médicis, né? E aí matou-se todos aqueles que chamavam-se huguenotes, né? Que não eram católicos, apostólicos, romanos. A gente sabe isso da história, não nos interessa relatá-lo, nem tenho competência para isso. Mas foi nesse instante em que o Charles, o mesmo espírito déspota daquela época, ele morre, ele entrega a sua vida física em nome de Jesus, cessando de vez tudo aquilo que ele haveria de ajustar na sua consciência em relação aos seus débitos, em relação, às suas dificuldades, a tudo aquilo que ele houvera feito de ruim para ele, para aqueles que conviviam com ele, para a sociedade terrena. Né? Então é o ápice da sua evolução. Depois nós vamos encontrá-lo, né, isso está nessa obra aqui, ó, Nas Voragens do Pecado. Tá? Depois nós vamos encontrar, né, novamente a reencarnação de Dona Ivone, Lígia, Ruth Carolina, em uma nova personalidade chamada Berthe de Somerville. E o que nós temos nesse livro? Cavaleiro de Lumière. Tá? E então o Charles, nesta encarnação, ele é um padre. Ele chama Anthony Thomas. Ele é um padre amigo, né, da família de Berthe, que é a Dona Ivone, que vem auxiliando, né, não mais como irmão, mas vem
como espírito amigo e próximo à sua família. E a gente começa a entender, né, as expressões do ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo sobre a família e os laços espirituais, né? A família carnal e a família espiritual, necessariamente, não necessariamente os nossos, quase sempre, nunca, os nossos familiares espirituais não são os nossos familiares consanguíneos. E nós temos tanto apego à matéria, tanto apego ao sobrenome, ao sangue, né? E neste caso, né, o Charles, como padre amigo, né, que dedicou a sua vida para auxiliar mais uma vez a Berthe de Somerville, que comete lá os seus equívocos. E aí nós vamos encontrar então no drama da Bretanha, a próxima reencarnação de Dona Ivone do Amaral Pereira, aí como Andréia de Guzmán. E aí Charles retorna também para auxiliá-la, para ampará-la, para protegê-la. E esse é interessante fazer um adendo aqui, que esses espíritos, né, quando eu estou falando de Charles, que vem auxiliar a personalidade da Dona Ivone, ele não vem só para ela, nenhum espírito nesse gabarito espiritual, nessa experiência, né, nesse grau de evolução, vem e reencarna para um espírito só. Ele pode vir com esse objetivo. Nós encontramos aí o exemplo de Célia Lúcius no livro no 50 anos depois, que é um romance psicografado por Francisco Cândido Xavier de Emmanuel, que faz parte do roteiro de Emmanuel há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. Né? Renúncia também nos ensinando a grande alma de Alcione, né? Que vem para auxiliar aquele que foi um espírito muito ligado a ela, mas muito mais do que só a Dona Ivone, né? Muito mais do que o auxílio desses espíritos, eles auxiliam toda a sociedade. Né? Nesse caso, enquanto no drama da Bretanha, ele é um irmão, ele é médico, né? Ele é poeta, ele é artista e auxilia todos aqueles espíritos, prega o Evangelho porque vivenciou o Evangelho. As suas palavras são espírito e vida. Né? Então, nenhum espírito reencarna só para auxiliar um. Né? Ele tem, assim como Jesus teve ali o grupo dos 12 que estiveram ao lado dele, especificamente, chamados nominalmente, convocados com uma missão especial, mas ainda hoje nós recebemos, né, as lembranças, as palavras, as vibrações de Jesus, bastando que nós exercitemos a boa vontade e levemos o nosso sentimento para entender, para entrar na vibração, porque a vibração de Jesus está aqui. Então hoje nós decidimos a quem nos vincular energeticamente. É uma decisão. Agora, demanda esforço de esquecer de si, demanda esforço da concentração, demanda esforço no silêncio íntimo, demanda esforço das boas leituras, das boas músicas, das boas conversas, como nos ensinou o Emmanuel na leitura inicial, pelo atavismo do automatismo, dos equívocos, das horas vazias do nosso passado, né? Automaticamente é natural para nós cometer os equívocos, errarmos, né? Utilizarmos mal o nosso livre-arbítrio. Mas é um esforço, e quando nós nos esforçamos, as bênçãos da espiritualidade estão ao nosso lado, sejam encarnados, sejam desencarnados. Não tem ninguém solitário, sozinho. Se fisicamente está passando por essa experiência, saiba que existem inúmeros espíritos desencarnados nos auxiliando, porque toda a evolução, como diz Paulo de Tarso no livro Paulo e Estevão, a caminhada se dá por fileiras. Quem deseja caminhar sozinho vai sofrer as consequências do isolamento. Nós caminhamos em sociedade. E esses espíritos assim, né, como no caso da Dona Ivone, neste último livro, em que ela também comete um suicídio por outros, influenciada muitas vezes, né, por um obsessor, que aí a gente tem que ler para entender como se dá todo esse processo. Ela comete pela primeira vez o suicídio.
E depois ela reencarna novamente, né? E aí a gente retorna aqui para o livro Sublimação, como Nina, como uma cigana Andaluzia, né? E também vai defrontar novamente a reencarnação de Charles. E aí ele é Ramiro de Montalbán, né? Ele é um médico, ele é um filantropo, ele esteve em contato com Kardec, participou das reuniões, né, lá na França da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então era uma mente aberta já naquela época, era um literato, era um musicista, né? Por quê? Porque o espírito vai crescendo em desenvolvimento em todas as suas atribuições nas duas grandes áreas, como nos ensinou Emmanuel, né? Do sentimento e da inteligência. E auxilia, e depois ela desencarna, e nós vamos encontrar mais uma encarnação dela como Leila, que aí ela vem como filha dele, né? Ele ainda aqui encarnado, ele é um auxiliar, um médico, né, que ajuda a Nina, ela desencarna e depois retorna como filha dele, chamada Leila. E aí ela tem um casamento, e aí ela tem alguns equívocos neste particular. Então ela fica com a sua consciência pesada, ele auxilia, mas no momento em que ele precisa se ausentar de casa, ela pega uma quantia grande de dinheiro, ela contrata uma diligência para levar até o Rio Tejo, ela escreve uma carta, né? Pede o cocheiro para entregar ao seu pai e se joga e se afoga no Rio Tejo, né? Comete o suicídio pela segunda vez, retomando desde o ano 40 até esse último desencarne dela, enquanto Leila no Rio Tejo. Também encontramos referências no livro Recordações da Mediunidade. Ela, somente através da doutrina espírita, que ela nasceu no lar espírita no ano de 1900, é que é possível ela refazer a sua consciência. E olha que ela reencarnou ao lado de Charles, ela reencarnou como filha de Dr. Bezerra e não conseguiu vencer a si mesma. Ou seja, não basta estar ao lado de espíritos de escola. Nós precisamos fazer a luz interna, fazer brilhar dentro de nós. Eles nos auxiliam, eles nos inspiram, eles nos protegem, eles nos aconselham, eles estão ao nosso lado, mas não podem caminhar por nós. Essa é uma decisão íntima. E somente a doutrina espírita foi capaz de domar esta personalidade altiva que foi Dona Ivone do Amaral Pereira. E aí, depois de que ela nasceu do dia 24, aos 29 dias, ela tem um processo de letargia, né, que é muito parecido com catalepsia. O Dr. Bezerra também explica no livro Recordações da Mediunidade um estudo um pouco mais profundo sobre esses dois processos, e ela é tida como morta, né, aos 29 dias. E aí foi exarado um documento de óbito, né? Foi comprado um caixãozinho, ela foi vestida de branco, né? Foi colocada lá para ser enterrada, e durante 6 horas ela foi tida como morta, até que, por uma intercessão da espiritualidade, por uma fé e uma oração da sua mãe, ela retorna à vida. Por que ela passou por isso, por esses estertores aos 29 dias? Fruto das consequências do seu ato de se jogar no rio Tejo, na encarnação passada. E ela conta que durante toda a sua vida foi de dificuldades. E nós vamos entender no final dela que somente essas dificuldades foram o que ela de melhor a vida poderia oferecer para ela exercer efetivamente a renovação íntima, entendendo que a gente não consegue destruir a vida. E durante toda a sua vida, ela diz que sentia na sua pele as mordidas dos peixes da encarnação passada, os tormentos, as dificuldades, as noites em claro que ela passou ao lado da sua avó, né, materna,
que recebeu e ficou com ela porque ela começava a chorar à noite e só parava de chorar de manhã, porque ela relembrava, porque ela, depois dessa encarnação que ela suicidou, ela foi levada para um vulcão extinto, onde ela foi amarrada num pelourinho, onde os espíritos, nas formas perispirituais do diabo, com tridente, fincavam na sua pele, no seu corpo, o que trazia para ela, além das dores morais, dores físicas no seu perispírito, porque o perispírito é matéria, embora mais rarefeita, mas ainda é matéria aqui na Terra que nós estamos vinculados. E somente através, ela falou que lembra que uma corda desceu e aí um espírito ligado a Umbanda é que vai resgatá-la e depois de resgatar entrega na mão de Dr. Bezerra e de Chagas para auxiliar todo o seu processo, nos ensinando também que nós não devemos ter preconceitos, que tudo na vida tem a sua função, né? E que existem espíritos vinculados a esses processos que nós não muitas vezes desconhecemos, mas que são trabalhadores do bem, porque todo aquele que deseja, todo aquele que quer, né, ele tem a sua especificidade, ele tem a sua área de abrangência e de trabalho, né? E como a lei que rege no universo é a lei da fraternidade universal, então, e ninguém veio para fazer tudo, a gente utiliza de espíritos específicos dentro do seu processo, né, de evolução para fazer trabalhos mais específicos, muitas vezes mais densos, como foi o caso desse espírito, né, ligado aos nossos irmãos umbandistas, né, a essa ideologia, a essa vivência, essa compreensão do evangelho diferente da nossa, mas que busca o amor, que busca a paz, que busca a compreensão, que busca a evolução, a caridade, o auxílio aos nossos irmãos. E então, durante toda a sua vida, ela sempre sentiu isto, né? Essas dificuldades físicas, porque dentro do processo da sua mediunidade, nós vamos vendo, né? Ela tinha uma mediunidade peculiar, o Camilo chama de polivalente, ela fala de uma mediunidade positiva, porque ela tinha várias características mediúnicas, né? E quando, e por quê? Mas um espírito suicida, como é que desenvolve isso? A mediunidade é fruto das nossas experiências passadas. Quem é médium, em última instância, é o espírito. E o corpo físico propicia as possibilidades para o desenvolvimento, para a efetivação, para o trabalho evangélico, através do amor, minorando as dores alheias e desenvolvimento das suas potencialidades, mas é somente nos prédios reencarnatórios. Então, se a gente volta lá em 1572, quando ela, enquanto Ruth Carolina, ela faz ela faz uma vinculação, né, com Otília, né, que é espírito, e ela faz uma evocação, e o espírito Otília tira ela do corpo pelo processo de desdobramento para mostrar, né, o Cavaleiro da Fé, Luiz de Narbonne, que elas se juntaram para fazer uma vingança, né? Ali ela já estava desenvolvendo as faculdades mediúnicas que vão ser utilizadas para Jesus aqui, a partir do ano de 1900. Né? Então ela diz assim, creio que nasci médium, já desenvolvido, pois jamais me dei ao trabalho de procurar desenvolver faculdades mediúnicas. Isso é uma peculiaridade interessante que ela não entendia o processo de desenvolvimento. Ninguém desenvolve mediunidade. Ou você tem ou você não tem. A gente educa a mediunidade. E educar a mediunidade em muitas circunstâncias é estudar e aprender a como não receber espírito. Porque receber espírito é muito natural, é muito simples. A gente vê a mancheias na via pública, a gente vê nos jornais, a gente vê em muitas lives, né? Espíritos convulsionados, tendo uma manifestação mediúnica e achando que é fruto da sua própria personalidade. Então ela diz, eu já nasci médio, e desde os 2 anos de idade ela já via os espíritos, ela já ouvia os espíritos, audiência, né? Evidência. Isso era muito natural. E 2 espíritos eram particulares na sua vida, que era o Ramiro, né? Que era o Charles,
né, que fora seu pai, Ramiro de Montalbán, na última encarnação, e ela via com os trajes, né? Ela tinha a peculiaridade de perceber as cores dos espíritos. Ele diz que ela diz que ele tinha um aro lilás, né, em relação à sua aura. Estou procurando aqui porque ela fala de Frederic Chopin, que era amigo dela também, que tinha a cor violeta, né? Ela tinha essa peculiaridade. Os livros que ela psicografava, eles tinham cores, né? É uma característica de outro tipo de mediunidade. Mas desde os 12 anos ela via Charles e via Roberto de Canalejas, que eu não cheguei a falar nas encarnações passadas, mas que foi também e é um espírito vinculado ao dela, né? Que ela tem muita comprometimento, né? Porque foi seu marido, foi primo em algumas reencarnações, e ela efetivamente o traiu em várias circunstâncias, né? Tanto dentro do matrimônio quanto emocionalmente, de forma que os dois se apresentavam para ela, tanto que desde a sua juventude ela começa a psicografar mais ou menos aos 12 anos, né? Ela tinha uma compulsão, e quem desenvolveu esse processo de psicografia dela foi o espírito Roberto de Canalejas. Ele que rascunhou os 2 primeiros livros, não, os 2 últimos, né? O Cavaleiro de Lumière e o Drama da Bretanha, porque o primeiro livro dessa trilogia, Nas Voragens do Pecado, foi o último a ser escrito, e esse quem escreveu foi Charles. Ah, mas por que não tem o nome de Roberto nos romances? Porque o Charles, depois, né, ele fez uma revisão. O Roberto já estava reencarnado no processo da sua evolução, e ele então refaz toda esta trilogia de forma que esses espíritos sempre a acompanharam, né? Foi também aos 12 anos, numa festa de aniversário, que ela viu pela primeira vez o espírito Camilo Castelo Branco, que ela não conhecia. Algum tempo depois, ela viu uma tia que estava então lendo um livro de Camilo Castelo Branco, tinha a foto dele, ela falou, eu conheço, né? E aí, em 1926, aos 25 anos, 26 anos, jovem, ela começa então a psicografar o que seria a obra que foi compromisso dela aqui trazer, materializar, que é Memórias de um Suicida, do espírito Camilo Castelo Branco. Começou a psicografar em 1926 e ele só foi publicado em 1956, 30 anos depois. E aí é uma outra peculiaridade que a gente pode... O livro é um manancial. Falam que o livro é pesado. Perdoem, tem que respeitar todas as interpretações. Mas dizer que ele é pesado no tamanho, realmente é um livro denso no tamanho, mas é um livro que todas as vezes que eu pego vou às lágrimas, porque a gente vê consolo, a gente vê renúncia, a gente vê os processos do autodescobrimento, a gente vê a misericórdia de Nossa Senhora, a Mãe Santíssima, que é a responsável, solicitada por Jesus para auxiliar esses espíritos que estão fora da lei, porque eles abdicaram da própria vida e sofrem demasiadamente no plano espiritual pela força das suas consciências. Porque quando um espírito se suicida, ele tem uma decepção imediata, que é descobrir que ele não acaba com a própria vida. Então, se ele permanece com a vida, aquela dor que ele queria tirar aumenta. A dor moral de ter abandonado e deixado espíritos e corações bondosos e amorosos vinculados a ele aqui na Terra. E, pelos estudos, ele descobre que vai demorar de 2 a 3 séculos para retornar no seu perispírito maculado, né, alterado energeticamente, a retomar a sua vida de onde ele interrompeu. Então a gente encontra espíritos como Teócrito, né, que foi um grego,
mas que tem vinculações com o hinduísmo, né, que é o responsável por toda o Hospital Maria de Nazaré, lá no plano espiritual, onde foi recolhido o espírito de Camilo Castelo Branco, que psicografou este livro. Então, é um livro que eleva, né? A gente termina de ler e, na verdade, a gente não termina. Ele está sempre servindo de exemplos evangélicos na escola que ele participa. Então a gente se emociona, a gente entra em vibrações de amor, de abdicação de si em prol do seu próximo. E quando ela acabou e foi publicado o livro, ela diz: começaram a amenizar as dores do meu passado de suicida, né? Aquelas mordidelas, os distúrbios internos começaram a amenizar, as suas noites passaram a ser mais amenas. Isso ela conta, inclusive neste livro aqui, ó, também de Pedro Camilo, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, onde tem entrevistas que ela proporcionou, que tem aí no movimento espírita, que a gente aprende, que ela fala da sua intimidade, né? Que ela conta detalhes, tanto da psicografia do livro, né? Memórias de um Suicida, depois como ela recebeu a visita de Leon Denis, que fez a revisão doutrinária, né? do Leon Denis, e ela explica que, segundo muitos dos estudiosos, pode-se dizer que 30% do livro é de Camilo Castelo Branco e 70% é de Leon Denis, né? Então, como que ela se recolhia num quartinho, numa casa atrás da sua mãe para psicografar, era colocada uma fita que pressionava a sua cabeça, e aí quando no processo de psicografia a gente entende porque não é descolado daquilo que nós conhecemos como desdobramento. Todos os livros dela, ela via as cenas, né? Ela era retirada em desdobramento pelo espírito Charles, pelo espírito Tolstói, né? Que escreveu também o Ressurreição e Vida, que são novelas maravilhosas lá de contos da Rússia. Então são ensinamentos que foram ao todo 17 livros, né, onde eu anotei 10 livros psicografados e 7 livros de próprio cunho, né, que ela escreveu como Devassando o Invisível. Ela escreveu como com pseudônimo durante muitos anos no Reformador. E é interessante o pseudônimo, por quê? Porque o pseudônimo era o nome de um homem. Por quê? Pelo preconceito, né? Pela época em que ela viveu, né? Mesmo no movimento espírita, embora Jesus tenha dado o grande exemplo de abrir a vida e ter renascido e aparecido pela primeira vez para Madalena, né? Quase que um ápice do reconhecimento do espírito feminino, né? do ânima que Jung fala, que nós carregamos dentro de nós, dessa nossa sensibilidade, né? da maternidade, da cocriação com Deus na vida dos nossos irmãos. Ainda assim, a doutrina espírita era também preconceituosa. Ela começou a escrever em 1926, ela escreveu Memórias de um Suicida antes que Chico Xavier começasse a psicografar a série de André Luiz, começando com O Nosso Lar e todos os outros livros. Um grande estudioso diz que Memórias de Suicida resume todos os livros da obra de André Luiz, né? Que aqui a gente encontra referências. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Tem um processo, tem um capítulo que chama Reencarnação, né? Onde ele vai ensinar, aqui no livro Memórias de Suicida, todas as etapas, né, que o espírito tem lá na agência correcional Maria de Nazaré, no plano hospital, para reencarnar. A análise, o planejamento, o modelo do corpo físico, né, a escolha da família,
é uma família especial para receber um espírito especial. Geralmente não é consanguínea, não é da família espiritual, né? Porque ele abandonou a família, então o espírito suicida reencarna em lugares que não tem vinculações emocionais próximas a ele, faz parte do processo de recuperação. Assim, e o que a gente vê isso? No livro A Caminho da Luz, de André Luiz, Reencarnação de Segismundo. Então a gente vê todo esse processo, né, que se vinculam, que se complementam, que abre para nós, né, como eu disse, o privilégio de conhecer essa doutrina, que nos explica o que é a nossa vida, quem nós somos, por que nós estamos passando o que nós estamos passando, as possibilidades, o convite para vencer a nós mesmos, que Dona Ivone foi capaz de fazer isso. Né? A única coisa, ela diz uma frase muito forte, olha só, efetivamente, grandes provações e testemunhos, lágrimas ininterruptas, sem me permitirem um único dia de alegria neste mundo, se sobrepuseram no decurso da minha presente existência. O que ela diz? Que não teve um dia de alegria. Isso é muito forte. Isso é a expressão de uma alma sofrida. Significa que ela não teve um amparo, que não teve os instantes. Teve. Quais foram os instantes de alívio da sua vida? Quando ela estava com os espíritos desencarnados, quando ela estava se dedicando aos obsessores que ela transformava em amigos, quando ela auxiliava a minorar a dor de suicidas reencarnados, de suicidas desencarnados, como acontece no caso que está no livro Recordações da Mediunidade na cidade de Petrópolis. É fantástico, nós precisamos nos debruçar e conhecer e aprender um pouco mais sobre esta mulher, sobre a sua mediunidade, sobre a sua dedicação, a ligação com o plano espiritual, né? A relação que ela tinha com o Dr. Bezerra, que foi o seu segundo pai. Enfim, meus irmãos, em todas as circunstâncias da vida dela, né, vou retornar ao início falando que o meu objetivo aqui é apenas despertar a vontade de estudar, né, de se dedicar, de se debruçar um pouco mais, porque, como ela diz, ela não foi uma missionária como foi Chico Xavier, né? Ela foi uma pessoa que renasceu com grandes débitos do passado, porque era ex-suicida. Então ela superou todas as suas expressões de expiação, né? Ela passou pelas provas, mas ao psicografar Memórias de um Suicida e ao desencarnar, deixando o exemplo da sua vida, para nós, ela tem a referência de uma missionária, de um ser humano que passou pelo que nós passamos hoje em dia. Quiçá nós estamos sofrendo muito menos do que ela, né? Pela dedicação, pelas peculiaridades, pelas especificidades da nossa própria vida. Mas temos que reconhecer, né, que ela é uma prova tácita da influência da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, porque ela diz que somente o Evangelho transforma o ser humano. A ciência espírita é fundamental para a gente entender como meio de manipular e lidar com o processo, por exemplo, da mediunidade. A filosofia que abre a mente para entendermos, para fazermos as ilações, fazermos as ligações entre todos os processos da vida, mas é somente na aplicação moral, na vivência do Evangelho, no perdão a nós em primeira instância, no amor ao semelhante, na caridade, na abnegação, na renúncia, na obediência às leis, no exercício diário, pequenino, perseverante, de entendermos aqueles nossos familiares que estão ao nosso redor, muitas vezes carentes e necessitados. Nós não precisamos, né, em primeira instância, nem estender o olhar para outros corações que sofrem, senão através da oração, mas agasalhar a todos aqueles que estão ao nosso redor, porque a grande missão é desincumbirmos das nossas pequenas tarefas, né, das nossas pequenas caridades,
que a gente exercita através de um olhar de compaixão, através do silêncio para emprestar os ouvidos para alguém, então colocar as suas angústias para fora e nós nos silenciarmos, porque nos ensina no livro Jesus no Lar, o Neio Lúcio, né? Cada vez mais, cada espírito sabe os remédios que precisa, ele traz dentro da sua própria consciência, e muito mais do que remédio, ele precisa de carinho, ele precisa de amizade, ele precisa de compaixão, ele precisa de um ombro amigo para falar: estou do seu lado para te auxiliar, né? E desta maneira, meus irmãos, eu espero ter deixado aqui algumas reflexões, né? A mediunidade dela, como eu falei, que era polivalente, ela tinha premonições, né? Ela tinha a capacidade da psicometria, da oratória, da psicofonia, da vidência, da audiência, de efeitos físicos. Ela tinha o dom da cura, a capacidade de perceber os espíritos pelas cores, enfim, meus irmãos, isso tudo que ela teve, nós temos a possibilidade de desenvolver, de vivenciar e de aplicar nas nossas vidas. Temos que ter a boa vontade, temos que ter dedicação dos estudos, temos que ter a inspiração, fazer silêncio para deixar a espiritualidade nos conduzir ao bem, à divindade, entender e contemplar um pouco mais, né, a natureza, como nos ensinou Jesus: olhai os morros, pois já estão brancos para a ceifa. Já estamos no momento de colher as nossas atividades diárias. Já estamos no momento de fazer renovação, né? de revisitarmos o nosso íntimo. E esta reclusão social nos convida a isto. Possamos exercer cada vez mais, compreendendo que Jesus, ainda hoje, no século XXI, repito, ainda é o caminho, ainda é a verdade e ainda é a vida. E ele disse: vim para que tenhais vida e vida em abundância, que possamos aproveitar a nós, assim como Dona Ivone do Amaral Pereira. Então é a ela que dedicamos esses momentos de reflexão. Foi através da sua vida que nós podemos refletir, crescer, desenvolver, aprimorarmos-nos intimamente sob os auspícios dos nossos anjos de guarda, desses espíritos benevolentes que trabalham, que estão ao nosso lado 24 horas por dia, aguardando a nossa determinação, a nossa coragem de trabalhar pelo Evangelho, de modificar intimamente, de fazer essa faxina íntima, de reconhecer as nossas limitações, mas de falar que eu não posso, mas com Jesus ao meu lado, tudo é possível aquele que crê e ama. E se não tivermos força, que façamos e roguemos a Jesus: auxilia-nos, Senhor, na nossa falta de fé, aumenta-nos a nossa confiança, Senhor, nos auxilie, nos propicie as oportunidades necessárias para reconquistarmos a paz que buscamos aqui na terra. Fica conosco, nos envolvendo, e a todos os habitantes da face da terra, dos trabalhadores da casa espírita cristã de Além Paraíba, que me ofereceram essa oportunidade. Despeça-nos, Senhor, na sua paz e no seu amor, nos envolva e permaneça em nossos corações, hoje e por todo sempre. Que assim seja.